Papa Francisco institui o ano da misericórdia extraordinário, para lembrarmos desse Deus que se lembrou de nós, esse Deus misericordioso, aquele que perdoa apesar de nossos pecados, apesar de nós sermos réus de morte eterna. Quando em Adão e Eva todos pecaram, todos nós nascemos com esse pecado das origens, mas Deus não nos abandonou. Nós lembramos então sempre esse Deus que nos acolhe, esse Deus que quer curar toda a nossa ferida, quer nos restaurar na nossa humanidade, restaurar tudo em nós, para que nós possamos então viver de novo a alegria da santidade, para que possamos viver com Ele para sempre, na eternidade. Por outro lado, também vamos lembrar, se Deus é misericordioso conosco, também nós devemos ser misericordiosos com o nosso irmão. Então o Papa coloca em destaque a misericórdia. Nós temos também que colocar em destaque em nossa vida a misericórdia, treinar, exercitar. Então vai ser um ano de exercitar na misericórdia de Deus, usando misericórdia para com o nosso irmão também. Às vezes aquele irmão que nem merece o nosso perdão, porque foi ele que nos ofendeu, mas nós vamos perdoá-lo. Vamos exercitar o nosso lado também misericordioso. Nós não podemos reconhecer Deus misericordioso e não praticar a misericórdia. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão também, ele é misericordioso. Ele não pode ficar com ódio, com rancor do outro, não pode ficar guardando mágoas. Lembranças às vezes fica, né? É normal do ser humano, lembramos de algo que aconteceu daquele irmão que nos fez algo, às vezes demora desaparecer aquela lembrança, mas ficar guardando, remoendo ódios, isso não faz parte da nossa vida cristã, deve desaparecer do nosso coração. Isso então é pedido ao Deus misericordioso que nos ajude com a sua graça, com a sua fortaleza, e nós então conseguiremos também praticar a misericórdia. E hoje então nós, na liturgia desse final de semana, nós lembramos desse domingo da alegria. Veja ali a primeira leitura, também a segunda fala: alegrai-vos. Por que já alegrai-vos? Primeiramente porque nós já sabemos que Cristo veio e veio estar no meio de nós. Ele encarnou-se, o Filho de Deus encarnou-se na humanidade. Essa recordação já provoca em nós um aumento de alegria. Já existe com certeza uma alegria de saber que Deus se dignou estar conosco, de encarnar-se na humanidade. Isso já há uma alegria. Então cada ano que celebramos o Natal é ano também de reforçar essa alegria, de deixá-la florescer ainda mais. Então essa alegria de saber que Deus é o Emmanuel, né? Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ele está em nosso meio. Veja, se Ele está em nosso meio, então nós não podemos sentir solitários, sozinhos, mas devemos sentir fortalecidos por saber que o Senhor está conosco. E tem aquele versículo bíblico que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está em nosso meio, então por que ficar desesperançado? Por que perder a força? Eis que Deus está em nosso meio, Todo-Poderoso. Ele quis estar e está conosco. Ele disse que estaria todos os dias até o final dos tempos. Veja, gostoso saber então que Deus quis estar presente nessa Eucaristia de modo especial, aqui no altar, onde o sacerdote
ordenado, ele então consagra o pão, consagra o vinho no corpo e no sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que maneira especial que Ele está presente no meio de nós, na qual nós comungamos e recebemos esse corpo e esse sangue, que vai então fazer vida na nossa vida, vai nos cristificando. Então nós não podemos realmente perder essa alegria. Não essa alegria, às vezes, quando a gente sabe uma notícia boa, então ficamos alegres, logo passa. Depois precisa de mais notícias boas, né, para a gente ficar mais alegre. Não, não é essa alegria, mas uma alegria que brota do Espírito, do mais fundo do nosso coração, por saber que nós estamos com Deus, que Deus está conosco. É uma alegria ligada à fé em Deus. Essa fé, então, é que nos dá garantia dessa alegria. Quem tem fé, quem acredita em Deus, é a pessoa que tem no seu coração a alegria. E vai transbordando essa alegria para fora, vai contagiando também os outros. Então, renovar a nossa alegria em Deus na fé. Veja São João Batista também anunciando para preparar os caminhos do Senhor, para prepararmos para celebrar o Natal do Senhor, para preparar também para a segunda vinda. O que devemos fazer? São coisas bem práticas da vida, né? Não é coisa virtual, coisa no ar, mas ali São João Batista coloca as pessoas que vinham até ele: o que devemos fazer para preparar para a vinda de Cristo? Veio os cobradores de impostos e disse: não cobreis mais do que foi estabelecido. Aquele que queria ajudar alguém disse: vai, reparte suas roupas com aquele que não tem, aquele que não tem alimento. São coisas práticas. Então, qual seria também hoje o modo de nos prepararmos para a vinda do Senhor? Também é praticando obras de caridade, é fazendo o bem. Lembra aquela passagem bíblica também que Jesus colocou? Quando chegarmos lá no céu, Jesus vai falar: quando nós deixamos de fazer o bem ao irmão, foi a ele mesmo que nós deixamos de fazer. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando o próprio Cristo. Quando nós damos o alimento, o vestuário, quando nós favorecemos ao irmão para acesso à saúde, ou ajudamos o doente, seja visitando, seja consolando, seja levando uma palavra de conforto, seja ajudando ele ao médico, a um profissional, nós estamos também fazendo isso, né? Ao próprio Cristo Jesus. Então isso são obras de caridade. Quem faz o mal a alguém, que deixe de fazer. Quem prejudica o irmão, que deixe de prejudicar. Quem rouba, deixe de roubar. Quem corrompe o outro, deixe de corromper. Quem administra o bem público, que administre corretamente. Ou seja, são coisas práticas que o Evangelho coloca para nós. É fazer de acordo com aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Então veja, são ensinamentos para preparar para a vinda do Cristo. É isso. Não é só fazer os enfeites, isso também pode demonstrar uma atitude bonita, também mostra simbolicamente que nós estamos nos preparando, mas deve primeiro enfeitar o coração, a casa do coração, para a vinda de Jesus, para que ele vindo em nós, ele possa encontrar em nossa vida um lugarzinho aconchegante, ele possa morar em nós. Lembra aqueles discípulos de Emaús? Disseram a Jesus: fica conosco, Senhor. Que aí ele entrou na casa e foi toda aquela alegria. Então Jesus quer estar em nossa casa, a casa do nosso coração, quer morar conosco, mas deve estar bem arrumada essa casa. Se estiver fechado para o rancor, para o ódio, o rancor, nas brigas, nas vinganças, nas guerras, então aí está fechado a casa para a morada de nosso Deus. Ele quer morar onde então haja paz, onde então pode ali estabelecer sua graça e sua bênção.
Então que nós possamos, então, esse finalzinho do advento, fazer uma boa preparação. Participando do momento de orações, quem ainda não terminou a novena, continue fazendo a sua novena de Natal. São meios que nós encontramos para preparar. E sobretudo a Eucaristia, né? Participando de todas as santas missas, é um gesto principal, né, do cristão, da cristã, para poder se preparar para a celebração do Natal do Senhor e também já nos preparando para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora professar a nossa fé.